Boa tarde, pessoal. Seja muito bem-vindo à nossa live aqui no Instagram, no perfil @professor Everaldo da Silva. É uma alegria termos você conosco nessa conversa, nesse bate-papo sobre um tema tão importante que é tecnologia na educação e o papel da Trivium num cenário tão desafiador e transformador. Então, hoje nós vamos bater um papo sobre a educação tecnológica e como ela se conecta ou confronta com a educação tradicional. Vamos também conhecer profissionais incríveis que fazem parte dessa caminhada conosco. Então, vamos começar com o professor Fernando. Professor Fernando, ele é graduado em Química, autor de livro, promotor da iniciação científica com os alunos do ensino fundamental e médio, orientou diversos projetos premiados em eventos científicos nacionais e é um verdadeiro entusiasta do conhecimento da transformação através da ciência. O professor Zezito, que está nos acompanhando, mas por enquanto ele não entrou, mas daqui a pouco ele está conosco. Ele é graduado em Biologia, especialista em metodologias ativas com o uso de ferramentas tecnológicas. Além disso, é psicanalista e tem uma abordagem muito sensível e inovadora para a educação. Então ele traz aí um olhar humanizado para dentro da sala de aula. E por fim, mas não menos importante, professor Marley Silveira, que é graduado em Letras, autor de livro, fundador do canal Eu Li no YouTube, é professor de projeto de vida com ampla experiência em educação inclusiva e traz aí uma bagagem riquíssima sobre como a escola pode e deve acolher e inspirar todos os... Perfeito, professor Everaldo. E já gostaria, professor Everaldo, que o senhor fizesse a sua própria apresentação, porque o senhor é um professor genuinamente STEAM. Assim, muito obrigado, Marley. Eu sou o professor que eu tenho aí uma formação voltada para a área de física, que é ligada à ciência, que é o S lá do STEAM. Sou professor de programação e robótica, que é a área de tecnologia. Eu tenho mestrado na área de engenharia, que é o E também do STEAM. Eu sou desenhista, antes de ser professor, eu sou desenhista. Então, a arte está envolvida e sou graduado em matemática. Então, assim, na minha formação, eu acabei descobrindo que eu sou o verdadeiro STEAM. Obrigado aí pela apresentação. Então, vamos lá primeiro mostrar o que é a Trivium, né? A Trivium é uma startup voltada para a educação tecnológica com foco na metodologia STEAM, que é ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. O nosso objetivo é integrar a tecnologia e inovação ao ensino, proporcionando um aprendizado prático e envolvente. E todos que estão nos acompanhando, pessoal, por favor, neste momento, dá uma entradinha aqui nos comentários, no nosso chat ao vivo, coloca de onde você está nos assistindo, tá? Isso é fundamental, a sua cidade, o seu estado. Outra coisa importante, se é um aluno, se é professor, se é um entusiasta, né, da tecnologia, está a fim de aprender, né? Porque tudo é aprendizagem, conhecimento adquirido, isso é muito importante. Então já dá um like aqui, né? Enche a gente de coraçãozinho aqui, porque a gente tem muita coisa boa para apresentar aqui para vocês. Com a Trivium, já ajudamos centenas de alunos, né? Alunos e professores a se capacitarem para o futuro. Por exemplo, né? O exemplo de projetos bem-sucedidos, torneios de robótica com o kit Lego Spike Prime, torneios interdisciplinares que unem sustentabilidade e tecnologia. Bem, e automaticamente, pessoal, nossa área de atuação, que é extremamente importante aqui expor para vocês. Nós oferecemos cursos de capacitação e oficinas de robótica e programação. Isso é fundamental. Temos planos de aula prontos para professores. Então, professor, se o senhor está nos acompanhando aqui, ou professora que está acompanhando a gente, se quer ter plano de aula prontinho sobre robótica e programação, pode contar conosco. Também promovemos torneios de tecnologia, desafios práticos, que isso é fundamental, não trabalhar só na parte teórica, mas na prática como que isso funciona. E, claro, temos também a venda de kits de robótica e tutoriais de montagem e programação. Então vamos lá, olha. O ensino tradicional
ainda é muito baseado em aulas expositivas e na memorização de conteúdo, né? O aluno é um agente passivo dentro de sala de aula. E muitas vezes o aprendizado ele se desconecta da realidade. E a proposta da Trivium é trazer essa realidade para dentro da sala de aula com as nossas oficinas. Então, a falta de integração com a tecnologia emergente dificulta o desenvolvimento de habilidades importantes para o século XXI. Muito bem. Nosso foco é um aprendizado ativo, baseado em desafios reais. Isso tem uma consistência enorme. Com projetos práticos, o aluno desenvolve criatividade, pensamento crítico, habilidades para o mercado de trabalho. A programação e a robótica são ferramentas poderosas para transformar o aprendizado. Permitam-me apresentar até um quadro comparativo entre a educação tradicional e a educação tecnológica. Quando falamos de metodologia, na educação tradicional nós encontramos uma aula expositiva e teórica. Quando vamos para uma educação tecnológica, nós temos projetos e prática. É literalmente o aluno colocar a mão na massa, ver como que funciona, é praticar mesmo. A participação do aluno, quando a gente fala de educação tradicional, ela é passiva. Ele só recolhe ou acolhe aquilo que o professor traz como informação e conhecimento. Na educação tecnológica e aquilo que a Trivium trabalha, não é assim. A gente tem um uso da metodologia ativa, da metodologia criativa, e algo que o professor Fernando trouxe para a gente que é fantástico, a metodologia inovativa. Tá? Além disso, a conexão com o mercado. Hoje, nós temos uma educação tradicional que ela é limitada. Então, nem todo aluno que sai para o mercado de trabalho está preparado para o mercado de trabalho. Aí entramos com a educação tecnológica, a preparação para o futuro. Na Trivium, nós temos oficinas de comunicação e oratória, por exemplo, né? Eu sou tutor dessa área. A gente precisa trabalhar o nosso aluno para uma boa reunião, uma boa apresentação de trabalho, uma boa entrevista de emprego, né? E saber trabalhar em equipe, entendendo a sua individualidade, a sua capacidade, como que ele pode contribuir para um grupo. Tá? Habilidades desenvolvidas. Na educação tradicional, nós temos o princípio da memorização. E que muitas vezes, pessoal, o aluno esquece. Isso é um prejuízo enorme. Já na educação tecnológica promovida pela Trivium, nós temos o princípio da inovação e da resolução de problemas. O aluno entende na prática, solucionando os problemas, vendo as dificuldades, né, vendo todos os empecilhos que ele enfrenta para poder conseguir, né, atingir a resolução de um problema, o quanto que isso é consistente para a sua formação. Perfeito, Marley. Se você é um professor e quer trazer inovação para a sua aula, comece com pequenas mudanças. As mudanças não acontecem de uma hora para outra. Então, assim, você tem que começar com pequenas ações. Você pode até estar perguntando assim, poxa, mas eu sou um professor de escola pública, lá eu não tenho laboratório, mas eu tenho acesso lá a ferramentas tecnológicas como o computador, a sala lá de informática. Como que eu posso fazer essas mudanças? Primeiro, se você não tiver os kits de robótica, você pode usar os softwares que são livres, né? Os links que são livres, estão lá na internet, como o próprio Scratch. O Scratch é uma linguagem de programação por blocos que facilita muito o entendimento do pensamento computacional. Então, na Trivium, a gente está preocupado tanto na preparação dos alunos, quanto da preparação também para os professores. A nossa principal habilidade é preparar professores para serem multiplicadores. Nós estamos preocupados com a formação integral e humana de professores e alunos. Perfeito, professor Everaldo. É fundamental a gente perceber que a Trivium oferece inúmeros recursos, né? Planos de aula, kits de robótica e, principalmente, pessoal, se a sua escola, você que é diretor de escola ou é professor, tem interesse de apresentar isso para a sua escola, nós ofereceremos consultoria para poder fazer o uso da educação tecnológica. Isso é fundamental. Muito
muito legal, assim, e uma parte importante da Triva, quando a gente oferece também esses cursos e essas capacitações, nós também damos esse apoio, como o Mari já disse mesmo, para as escolas e as instituições, ONGs também, que queiram trabalhar com oficina de programação e robótica e e as coisas voltadas para a tecnologia, de modo dinâmico, onde o aluno ele se torna protagonista da construção do conhecimento. Tudo baseado na BNCC. Outra coisa importante, né, professor Everaldo, é que nós estamos colocando foco aqui nas escolas, mas também podemos oferecer, né, um trabalho para empresas, porque às vezes as empresas precisam de um funcionário atuante, que entenda um pouquinho de tecnologia, que saiba trabalhar em grupo. A Trivium tem a capacidade de oferecer treinamentos, né, oferecer oficinas, cursos de preparação para esses funcionários entrarem na era da tecnologia, que é fundamental não estar distante, né, deste tempo. Isso aí. Fernando, consegue ouvir a gente, Fernando, agora? Sim, agora consegue me ouvir também? Agora sim, conseguimos Agora ouvir sim, claramente. E agora nós queremos que você fale um pouquinho sobre a metodologia inovativa. Pois metodologias inovativas, na verdade, né, quando você coloca o estudante como a própria etimologia da palavra diz, né, é uma metodologia ativa com inovação, né? Quando você coloca o estudante para ele desenvolver os projetos e já projetos voltados para a inovação, né? Ele não só... Porque a metodologia... Qual a diferença? Vamos lá. Metodologia ativa é quando você determina o projeto, né? E aí o estudante ele é protagonista, ele vai desenvolver um determinado projeto. Já as metodologias inovativas, além dele desenvolver esse projeto, ele tem também que ter... ele faz o uso, né, de ferramentas de inovação, que considera a questão de para quem está sendo o produto, considera levantamento de custo, considera também a forma de apresentar o projeto, né, que é utilizando pitches, tá? Então, são inovações mesmo que têm chegado aí no setor educacional que o professor ele não pode ficar de fora, né? Em tempos de tantas dificuldades aí em disciplina, em sala de aula, dificuldade em conseguir engajamento de estudantes, né? Então, as metodologias ativas, né, com a linguagem do mercado, né, que é a inovação, ela traz o estudante para próximo ela leva o ensino para próximo da realidade do estudante e do mercado, que é o mais importante. E uma informação também importante, que nós criamos a nossa metodologia Trivium para trabalhar, mas nós não queremos fazer a substituição da escola tradicional. Não é isso. A nossa metodologia ela é uma metodologia complementar, que nós acabamos sendo parceiros da educação tradicional, mas atuando onde a educação tradicional, por diversos motivos, não consegue atuar de forma mais mão na massa, né? Porque a nossa metodologia é o mão na massa com o protagonismo dos nossos alunos, dos nossos estudantes. Perfeito, professor Everaldo. E quando a gente fala de educação tradicional, nesse momento que a gente está aqui em processo de exposição do trabalho da Trivium, né, com a nossa oratória, mostrando qual é o trabalho da Trivium, a gente está aqui com simplesmente nossa oratória, que é a consistência da educação tradicional. E a gente quer proporcionar como é que é isso na prática, né? Trabalhando em grupo, desenvolvendo a comunicação, a oratória, estratégias, né, para trabalhar o aluno na tecnologia, no processo da programação, né, com a mão na massa, mexendo com materiais, mexendo com robôs. Como que ele pode fazer isso? O professor Fernando levantou muito bem. Trabalhar com as novas tecnologias, com a educação tecnológica, é você colher a habilidade e a competência de cada aluno. Cada um tem a sua habilidade, a sua competência. E como que isso pode contribuir para o grupo dentro da escola, contribuir para o grupo dentro da empresa, porque nós precisamos dessa individualidade. Então, a educação tradicional, ela tem consistência e a gente precisa complementar com a educação tecnológica. A união, né, dessas
duas estruturas é que vai trazer uma mudança no cenário da educação no século XXI. E essa pluralidade também de habilidades, ela é vista dentro da própria Trivium, sendo que as nossas formações elas são diferentes de cada um. Mas cada um está voltado para o desenvolvimento, juntando tudo, está voltado para o desenvolvimento humano. Né? Que na verdade, programação e robótica é pano de fundo, mas é necessário que ele faça uma boa apresentação, aprenda a se comunicar bem, utilize também dos princípios científicos, e aí entra com o professor Fernando, que tem aí a expertise dentro dessa área, e também com o professor Zezito. Né? O Zezito também tem uma habilidade muito importante para a formação do ser humano, com essa área da psicanálise, de toda a ajuda que o aluno precisa para fortalecer ele ainda mais como pessoa. Exatamente, professor Everaldo. É tão importante isso, né? Quando a gente fala do professor Zezito aí em relação à parte da psicanálise, da psicologia, o aluno, quando vem para as aulas, os cursos, né, de oratória, ele tem uma dificuldade de entender a sua identidade e querer criar um personagem e não valorizar aquilo que ele tem da sua essência natural. E isso é importante, porque cada indivíduo é único. Né? O professor Fernando coloca muito bem, né, o trabalho em grupo dentro do laboratório de química. Como que cada um pode contribuir para que realmente o trabalho, o experimento que está sendo realizado, tenha um pouquinho de cada um ali na fase final, na fase completa daquilo que foi descoberto e desenvolvido. O professor Zezito cita aqui uma questão de saúde mental. O professor Fernando sempre bate nessa tecla com a gente. Professor, discorre um pouquinho para a gente sobre essa questão. Quando a gente fala em saúde mental, a gente está podemos estar abordando aí tanto do lado do professor como do próprio estudante. Né? A gente sabe hoje em dia que o sistema de educação, podemos dizer assim, brasileiro, né, ele exige bastante aí do ponto de vista emocional aí do professor, né, do ponto de vista de, tanto em relação a fazer o gerenciamento de conflito em sala de aula, quanto das diversas obrigações que o professor tem de cumprir, né, de cumprir cronograma, fazer lançamento de documentos, né? E isso tudo, né? E ainda tem toda a questão da avaliação, né? Que é sempre um ponto de conflito entre professor e aluno, tá? Quando você leva uma metodologia que põe o estudante para resolver um problema, né? É muito legal quando isso acontece, que o problema ele passa já a não ser, a questão já não passa mais ser o ponto, já não passa mais ser a burocracia, mas assim a questão é resolver um problema, e normalmente os problemas, quando nós colocamos isso para os estudantes, são problemas reais, né, voltados para o bem-estar da sociedade. Então o engajamento do estudante melhora, a relação, a oportunidade que o professor tem de aproximar do estudante, né, e de criar uma melhor relação e reduzir os conflitos, tá? Então quando a gente, exatamente, quando o Zezé está colocando o estudante enquanto protagonista, né, e quando a gente leva isso, né, você consegue engajar a turma nesse tipo de projeto, é muito legal porque você consegue tornar as aulas mais leves, você cria formas diferentes de avaliar, diferentes competências dos estudantes e obviamente, né, sem nunca abrir mão do tradicional, né, do acadêmico, tá? Então é muito importante a gente colocar isso também, né? Você tem aí vários ganhos no processo de avaliação, reduz o peso, né? Porque eu acho que a educação tem que ser leve, né? Aprender tem que ser um processo leve e, se possível, prazeroso, não sem esforço,